Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma roça. Vivíamos num sítio. Sítio. Uma delícia. Me lembro como se fosse agora. Até fecho os olhos. Ficava no município de Souza, na Paraíba. Souza é uma cidade paraibana. Eu fecho os olhos para ter uma lembrança melhor. Meu pai plantava na roça. Que desce, aquele feijãozinho de corda gostoso, um arrozinho. Ali a produção era boa. Mas meu pai principalmente vivia criando uns bodes e tinha uma cabra, Abigail. Essa cabra, Abigail, bé! Eu me lembro que eu chamava Abigail assim todo dia, sabe? Bé! Abigail! Era engraçado. Porque às vezes eu colocava o nome dela junto com o berro. Saía, Abigail! Ai, que saudade, Paulinho. Que saudade daquela roça em Souza, na Paraíba. Família inteirinha, dando duro na enxada. 3 irmãos. Eu sou Pedro, meu irmão do meio, o Cláudio Honor, e a minha caçulinha, minha irmã caçula, a Berenice. E minha mãe sempre foi uma guerreira. Mulher de fibra estava ali. A minha mãe, muita coragem. O nosso pai, ainda novo, ele acabou um dia caindo de um caminhão. Ele foi ajudar um caminhão que estava carregado, acho que de algodão. E ele foi em cima da carga. Foi em cima da carga. Quando o motorista do caminhão, ele vinha com esse caminhão, ele foi passar embaixo de uma ponte e ele não calculou, ele esqueceu que ele estava com a carga e em cima da carga estava meu pai. Meu pai, quando viu que ele ia bater na ponte, meu pai ia se chocar com a ponte, para que não houvesse o choque, o que meu pai fez? Ele pulou. Só que ele pulou do caminhão, o caminhão em movimento. Ah, meu pai, coitado, ele teve ferimentos terríveis, inclusive na coluna, teve que ir para Souza, a cidade, passou por 3 cirurgias de coluna, mas nunca mais o meu pai foi o mesmo. E sabe quem ficou quietinha? Não foi só a Abigail, não, a cabra. Foi a sanfona do pai. Meu pai tinha uma sanfona que ele vivia a tocar. Mas essa sanfona ficou caladinha, porque como é que meu pai ia fazer com aqueles ferimentos na coluna? Coitadinho. Então a minha mãe prezava e considerava tanto o papai, que minha mãe... Olha o que é a manifestação de amor da pessoa, né? Então a minha mãe, ela que nunca tinha visto sanfona, ela começou a pegar a sanfona do meu pai para tocar para ele. Tá, eu vou tocar para você. Aí minha mãe pegava a sanfona e ficava tocando pra ele, do jeitinho dela, sabe? Ela ia mexendo nas teclas, mexendo nos baixos. Meu pai ria no começo. E a minha mãe lá, tocar pra você, velho. E a gente, os filhos assistindo aquilo tudo. Mas sabe o que é isso? Isso é o exemplo do amor. É isso que eu quero passar através dessa carta. O exemplo do amor. A minha mãe mexendo na sanfona, pô, não é que é danada? Mexendo na tecla, mexendo nos baixos. Um dia ela combinou melhor as notas e começou a sair música. Começou a sair música. Começou a conseguir tocar a música. Ninguém acreditava. Tadinho do meu pai. Ele não podia sair da cama. Então a alegria do meu pai era minha mãe tocando. De início mal.
De início ela tocava assim, sabe? Do jeitão dela. Aí foi virando música, foi virando música, foi virando música. Até que a minha mãe foi aprendendo mesmo. Que coisa, sozinha. Quer dizer, ela tinha a orientação do meu pai. Meu pai sabia tocar. Então meu pai passou para ela assim as primeiras noções. Uma vez que ele não podia mais segurar a sanfona, ela aprendeu a tocar. Foi com muito sacrifício. Ela aprendeu a tocar. A mamãe continuou trabalhando na roça. E ainda por cima, tomava conta do nosso pai, que dependia praticamente em tudo dela. E ainda tinha a sanfonada do dia. E naquela cama, o nosso pai, lamentavelmente, ele foi se definhando, sabe? Não bastasse não poder andar por causa da sua coluna, papai também começou a ter outros problemas de saúde. Tudo foi agravando, né? Acho que deu diabetes. Papai se definhou e acabou falecendo. Foi uma tristeza muito grande. Apesar da tristeza por sua morte, a mamãe nos disse que para ele havia sido melhor daquele jeito. Papai estava sofrendo muito e ele havia descansado. Ninguém suporta viver condenado a uma cama. Mas a mamãe fez a parte dela. E o papai não podia fazer, coitado, absolutamente nada do jeito que ele estava. Minha mãe fez tudo o que podia pelo meu pai. Ela sempre cuidou dele com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E eu não me lembro de nunca ter ouvido a minha mãe reclamar de nada. Ela nunca se queixou de cuidar do papai. A morte do meu pai deixou um vazio, você imagina, um vazio imenso em nossas vidas. Apesar dele estar sempre deitado naquela cama, ele sempre foi um homem muito presente. Você vê, a mãe tocava sanfona para ele, aprendeu a tocar sanfona tocando para ele. Todas as noites, papai conversava comigo e com os meus irmãos, e ele contava causos, histórias, dava conselhos, ensinava-nos sempre coisas boas. E com a mamãe, ele tinha um amor mais do que especial. Até a cabra Abigail gostava do papai. Abigail! Mé! Respondia Abigail a cabra. E era gozado que a família inteira criou o hábito de chamar Abigail meio berrando. Abigail! Mé! Ela respondia. Às vezes, de noite, parece que eu ouvia a voz do meu pai chamando a cabra Abigail. Mas a vida tinha que seguir em frente. A minha irmã Berenice, na época, quando o papai morreu, tinha 13 anos, ajudava muito a minha mãe em casa. Eu com o meu irmão íamos para a roça bem cedinho, ia à tarde para a escola. A minha mãe, tadinha, se abateu demais com a morte do papai. Ela estava sofrendo muito por não ter mais o seu companheiro de tantos anos. E eu e o meu irmão, ou pelo menos eu e os meus irmãos, tentávamos fazer de tudo para que mamãe ficasse um pouco melhor. Até que, de repente, surgiu aquela oportunidade. Espalharam que a mamãe tocava sanfona. E ela tocava mesmo. E ela começou a ser chamada para as festas. A mamãe começou a tocar. E ganhava até um dinheirinho. Foi aí que o meu irmão, o Claudionor, a gente chamava de Claudinho. A gente achava difícil ficar falando Claudionor, é Claudinho. Virou Claudinho. Então meu irmão, que era Claudionor ou Claudinho, ele levava jeito para cantar. Ele gostava, ele tinha veia artística. Eu não havia puxado meu pai para isso, porque meu pai era o cara musical da casa. Eu não havia puxado a minha mãe, porque minha mãe, de ouvido, ela aprendeu a tocar sanfona. Mas o Claudinho tinha puxado. Ele cantava. E foi logo depois, uns 3 anos da morte do papai, mamãe começou a se recuperar bastante. Ela que vivia tão triste esse tempo todo, começou a mostrar os primeiros sinais de que estava se recuperando da tristeza da morte do pai. E ia fazer show. Não tô brincando, não. Minha mãe não era aquele, Paulinho, não era aquele show, mas ela
aquela animadinha na festa, sabe? Festa de aniversário, de batizado, de casamento. A mamãe estava mais animada, tocando a sanfona do velho pai, e o Claudinho, ele se metia a cantar. Ele cantava. E aí o tempo foi passando, mamãe começou a pegar uns bailinhos, começou a tocar, quer dizer, além do dinheirinho da roça, começou a ganhar um dinheirinho extra. Porém, quando a mamãe estava assim, no auge dela, coitadinha, no auge, ela se recuperando, mais um problema aconteceu na nossa família. E dessa vez foi com o Claudinho, esse meu irmão do meio, o que cantava, o Claudinho. Assim como eu e a Berenice, ele sempre foi um filho muito respeitador, sempre trabalhou na roça e ajudava a mamãe, e especialmente ajudava agora a mamãe cantando o Claudinho. Acontece que agora que ele já estava um moço de 17 para 18 anos, 18 anos ele já tinha chegado, o Claudinho começou a mudar o jeito dele. Ele já começou a entender que ele era cantor e não roceiro mais. Começou, sabe, a misturar as estações. Mas não era só isso, não. Ele começou a dar mancada na roça, já não ia mais para a roça, não queria ir mais. Começou a ficar em casa deitadão na rede o dia inteiro, desanimado. Às vezes ia para a escola, às vezes não. E a minha mãe começou a perceber que quando ele ia fazer show e o Claudinho ia cantar, ela tocava sanfona e o Claudinho cantava. De vez em quando ele dava aquele perdido. Sabe aquele perdido, assim, a sumida? A minha mãe foi comunicada num dos bailes. Ô, dona Anastácia. Oi? Eu vou dar um aviso para a senhora, mas o Claudinho, filho da senhora, ele tá fumando droga, viu? Ele tá usando droga. Nossa. A minha mãe ficou tão abatida. Ela voltou para casa assim, sabe, destruída. Porque de certa forma ela se sentia culpada. Eu não quero colocar minhoca na cabeça da senhora não, mas ele tá usando sim, viu? A minha mãe voltou tão arrasada, chorando, coitada. Eu acordei, sabe, um dia assim, mais ou menos umas 4 da manhã, escutando os soluços da minha mãe. Ô mãe, que foi? Tá chorando? Ah, não. Tá sim. O que foi, mãe? Ô, filho. Bom, já que você me pegou chorando, eu vou te falar, né? Claudinho. O que tem ele, mãe? Claudinho, ele dá uns perdidos lá na hora da apresentação. O rapaz veio me contar que ele tá fumando droga. Só tá brincando, mãe. Ô, filho, eu queria estar brincando, mas não tô brincando, não. Você não vê que ele tá desanimado, não quer mais trabalhar na roça. Ele só quer agora cantar. E você sabe que essa coisa de cantoria é só um disfarce da mãe pra gente poder encarar a vida, né? Isso não dá quase dinheiro nenhum, filho. E o teu irmão, metido com essas coisas, agora eu tenho medo. Pode deixar, mãe, que eu vou falar com ele. Só que na hora que eu fui conversar com o Claudinho, eu fui trabalhar, eu voltei em casa assim por volta de umas 10h30 da manhã. Que a gente saía cedo, viu, Paulinho? Saiu o sol, nem tinha nascido. Eu fui trabalhar e voltei. Quando eu cheguei umas 10h30 da manhã, ele tá deitado na rede. E eu cheguei nervoso, eu já fui empurrando assim a rede e ele caiu da rede. Ele caiu da rede e ele ficou nervoso. Que é isso que você fez comigo? E ele veio boquejando e nós saímos no braço, nós dois.
Ele já me virou assim um murro, eu me defendi, me esquivei, dei um outro nele, acertei. Sou mais forte que ele. Sou caboclo da roça. Me esquivei, dei um murro nele, ele é irmão do meio. Eu sou o mais velho, ele tem que me respeitar. Eu gritava. A briga foi feia. Foi tão feia que meu irmão chegou a pegar uma faca. E aí quando ele pegou a faca, ele veio pra cima de mim. Foi aquela gritaria de mamãe, de Berenice. Vizinho do sítio veio correndo acudir. E até a Abigail, a nossa cabra, coitada, que não entendia nada, mas viu que a coisa estava feia, se manifestou. Bé! Bé! Depois daquilo, a minha mãe também foi conversar com o Claudinho, mas ele não quis mais ouvir. Entrou em casa, fez uma mala com algumas poucas roupas e disse que ia embora. E gritou: vocês não vão me ver nunca mais! Aliás, irmão, vocês vão me ver. Vocês vão me ver, mas vão me ver na televisão. Vocês vão me ver grande, vocês vão me ver famoso. E aí não adianta vir puxar o saco, não. Que eu vou dizer pra todo mundo que eu não tenho nem mãe, nem irmã e nem irmão, tá? E ele arribou, como a gente fala aqui pras bandas de Souza. Arribou, foi embora. Minha mãe se desesperou, quis impedir que ele fosse. Mas eu falei pra minha mãe: mãe, deixa ele ir, não se preocupe com isso não. É fogo de palha, mãe. Amanhã ele tá de volta, tenho certeza. A mãe tá aí chorando à toa. Amanhã ele tá de volta. Só que Claudinho, ele caiu no mundo. E ele não voltou mais para casa. Justo agora que a minha mãe estava bem, estava recuperada de toda aquela tristeza da morte do papai, meu irmão aprontou uma dessas. Até a sanfona minha mãe abandonou. Ô mãe, o Albertinho veio perguntar se a senhora não pode tocar lá para eles essa sexta-feira. Vou não, filho. Manda o Albertinho procurar outra pessoa, que eu não vou não. E aí eu fiquei, sabe, a minha vida procurando o Claudinho. O Claudionor, na verdade meu irmão é Claudionor, mas a gente chama de Claudinho. Eu fiquei procurando o Claudinho. E depois de 2 anos, caramba, depois de 2 anos, uma pessoa de Souza veio me falar: você é irmão do Claudinho, né? Sou. Rapaz, sabe onde tá teu irmão? É o que eu mais quero saber. Você tem notícia? Seu irmão tá no Rio de Janeiro, velho. Onde? Rio de Janeiro. Você tá brincando? E como é que você soube? Eu tava lá na casa de uma tia. Não é bem Rio de Janeiro, ela mora em Nova Iguaçu. Eu vi lá um cartaz lá. Cartaz? Parece que ele tá cantando, né? Ele canta, teu irmão, né? Meu Deus do céu, será que Claudinho virou... Será que Claudinho virou cantor? Eu cheguei em casa. Mãe! Ô Berenice, vem cá. Eu tenho notícia pra vocês. O Claudinho... Você achou ele, filho? Não achei ainda, mas vou achar, mãe. Vieram me contar em Souza. O rapaz tem uma tia, até marquei o nome do lugar aqui. Não é Rio de Janeiro, como é que chama o lugar? Iguaçu. Não, Nova Iguaçu, mãe. Rio de Janeiro. Então, tem o cartaz dele lá, ele tá cantando lá. Filho de Deus, você não brinca com isso. Mãe, agora não. Mas se a senhora deixar, eu vou vender. Eu vou vender algumas cabras nossas, alguns bodes.
Eu vou pegar o dinheiro e eu vou lá no Rio atrás dele. Eu vou trazer ele de volta, mãe. Vou trazer ele de volta pro Natal. O que a senhora acha? Ô, filho, seria o maior presente da minha vida. Se você fizer isso, eu volto a tocar sanfona, filho. Jura, mãe? A Berenice, minha irmã, também se animou, também me apoiou. E eu, depois de ter vendido uns bodes, umas cabras, menos a Abigail. Né, Abigail? Se eu não vendo de jeito nenhum. Bé! Ei, Abigail! Bé! Peguei o ônibus, fui-me embora. Fiquei horas e dias, até que eu cheguei no Rio de Janeiro. Mas não era Rio de Janeiro. Cheguei na rodoviária, perguntei, eu estava com o nome marcado, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Isso, Nova Iguaçu. É ali, ó. Comprei as passagens, Nova Iguaçu. Só lembrava da minha mãe. Só lembrava da minha mãe. E da alegria que ela teria quando eu voltasse com o Claudinho. A felicidade dela. Ela que vivia tão coitada, desanimada, que não pegava mais na sanfona, que vivia chorando todos os dias, que passou a ter problema de pressão alta. Ela não tinha nada disso. A saúde da mamãe ficou baqueada, fraca e tadinha. A mãe não aguentava mais serviço de roça. Quem trabalhava, eu e a Berenice. Eu tentava de todas as formas, agora andando por Nova Iguaçu. O nome dele é Claudio Honor. Mas o pessoal conhece como Claudinho. Ninguém falava, ninguém sabia responder. E eu comecei a andar por Nova Iguaçu. Mas não imaginei que Nova Iguaçu... Parece que Nova Iguaçu é maior que Rio de Janeiro. É muito grande. Eu só olhava, quando eu subia no morro, só via casinha e tudo de 2 andares. E tudo de 2 andares, aquele sobradinho. Aquele monte. É muito grande. Eu achei que Nova Iguaçu fosse humildinha. É maior que o Rio de Janeiro, ué. É Claudio Honor o nome dele, mas é Claudinho. Ele, bom, lá em Souza, na Paraíba, ele tocava... Não, ele não tocava sanfona, mas ele cantava forró com a minha mãe. Ele canta. Eu preciso encontrar meu irmão. Procurei um motorista de táxi. Eu fui num ponto. Aquele motorista de táxi falou: ó, rapaz, eu já ouvi falar desse Claudinho, né? Eu já ouvi falar, hein? Ô Paraíba, ele me chamou assim. Ô Paraíba, depois você volta aqui que eu vou procurar ver se eu te levo num lugar aí. Você tem pelo menos um dinheirinho pra gasolina do táxi? Tenho, sim, senhor. Eu trouxe o dinheirinho. Então volta aqui, Paraíba. Eu fui no lugar, comi um lanche. No horário combinado, eu fui lá falar com o taxista. E aí? Ó, vou te levar. É aqui, no alto do morro aí, tá? Ué, pra mim não tem importância quem vai subir ao carro. Só que eu não tinha entendido que o taxista estava querendo dizer pra mim que era perigoso. Eu não tinha entendido. É no alto do morro aí, tá? Ah, não tem importância quem vai subir ao táxi. Ele riu. Ele me deixou. Eu falei: vou te deixar aqui e vou embora, que eu não posso ficar. Ué, mas você não vai me esperar? Não, depois eu volto. Mas eu não posso ficar aqui não, tá? Eu vou te deixar aqui. Toma cuidado. As mãos assim sempre pra fora da calça. Não põe mão no bolso. Você entendeu, Paraíba? Tá bom. Até aí eu tô inocente. No que eu comecei a caminhar naquele alto, naquele morro, de repente, uns rapazes me cercaram. E aqueles rapazes não tinham vergonha nenhuma, não. Mostrava, eram armas que estavam assim na cintura, atrás.
Um deles até tá com uma arma pesada. Eu sei lá o que era. É todo mundo armado, mas nenhum era soldado. Fiquei morrendo de medo, eu juro que eu pensei que eles fossem me matar ali no meio daquela rua. Foi então que eu falei, olha, eu estou procurando um irmão que saiu de casa. Como é que ele chama? O nome dele mesmo assim é Claudio Honor, mas o pessoal chama ele de Claudinho. Claudinho, ele canta. O que tem ele? Ele é meu irmão. Você tem foto aí? Eu tenho. A foto eu tenho. Não liga não, essa aqui é uma cabra que a gente tem. O nome dela é Abigail. O que tá do lado é o meu irmão. A outra é a cabra. Para de graça, hein, Paraíba? Para de graça. Não, eu só quis explicar. O rapaz pegou a foto, olhou. Em seguida ele mandou os outros rapazes guardarem as armas. Ó, tá vendo aquele barraco ali? Olhei atrás do barraco, não era um barraco, era uma casinha dessas de 2 andares também, mas miudinha. Sei. Pode pegar lá as coisas do seu irmão. Tá autorizado. Não, mas eu não vim buscar as coisas do meu irmão. Eu vim atrás dele. Eu não entendi. Eu não quero pegar nada do meu irmão, eu queria encontrar o meu irmão. Teu irmão é o Claudinho do rap. Claudinho do quê? Claudinho do rap. Teu irmão tava cantando rap. Ele acabou com a infelicidade dele, hein? Ele tava de inocente. Mas teve um acerto de conta aí. Ele tava devendo? Não. Acerto de conta entre nós. E sobrou um aço na testa dele, você acredita? Como assim? Aço? Sobrou um aço na testa dele? Machucou? Ô Paraíba, tá difícil você entender, hein? Teu irmão morreu. Parecia que o mundo havia aberto um buraco sob meus pés. Eu não queria acreditar naquilo. Seu irmão morreu. Uma frase que ficou se repetindo na minha mente. Lamentavelmente, era a mais pura verdade. Meu irmão havia se tornado o Claudinho do rap. Segundo o rapaz que comandava aquela turma, ele estava de inocente e sobrou um aço na testa dele, significa sobrou uma bala na testa dele. Depois, disseram-me, bala perdida. Ninguém sabia de onde partiu. Aí eu chorei lágrimas de sangue. E eu voltei de Nova Iguaçu para o Rio, do Rio para Souza. E durante o trajeto todo, eu voltei decidido a não contar aquilo para minha mãe. A minha mãe não vai suportar saber que o filho tão querido e amado, que saiu de casa brigado, que ele morreu. Não, a minha mãe não vai suportar saber. Eu prefiro voltar para casa e falar para ela que eu não achei. Mas será que eu vou conseguir? Ela não vai suportar.
mais que quando eu estava dando passos para chegar de casa, ela, eu acho que animada com a notícia que pudesse ouvir, eu fui ouvindo assim à distância, ela mexendo na sanfona. Parece que eu estou ouvindo um toque de sanfona. Será que é minha mãe? Escutei o grito da Berenice. Mãe! Pedro! 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 E o Claudinho? Não achei, mãe. Não achei. Mas me falaram que ele está bem, mãe. Quem falou? Os colegas. Viajou. Tá tocando. Entrou numa banda. E como chama a banda, filho? Caramba, eu não tinha pensado nisso. Veio na hora. Eu não sei de onde veio o nome. Eu falei, mãe, Corais de Anjos. Quê? Corais de Anjos. É o nome da banda. Então deve ser coisa boa. Com esse nome, né, filho? Quer saber? Que ele seja feliz. A gente vai se encontrar um dia. Eu não esperei que a minha mãe tivesse essa reação. Mas no fundo, eu desconfio que ela deve ter tido algum aviso. Porque ela começou a tocar sanfona antes de eu chegar com a notícia. A contar desse dia, 3 meses depois, a minha mãe sofreu um AVC. Foi socorrida no hospital de Souza. E teve um momento de lucidez que eu estava segurando a mão da minha mãe. E ela, segurando a minha mão, falou para mim, Pedro. Oi, mãe. Eu queria muito te agradecer pelo filho que você é. Já agradeci a Berenice, tua irmã. E olha, você acredita que o teu irmão, o Claudinho, com a banda que você falou, Corais de Anjos, eles estão cantando aqui pra mim agora? Então, mãe, então, filho, estão cantando pra mim agora. E estão tocando sanfona também. Então, mãe, então vai com Deus, mãe. Vai com Deus. E foi assim que a minha mãe fechou mansamente os olhos. E naquele dia, ela renasceu em algum canto, em algum lugar, para curtir aquele coral de anjos.